noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Banquete Fenomenológico. Hoje abordaremos o tema identidade a partir de Simone de Beauvoir e temos como convidada a Josiana Barbosa Andrade, que é licenciada, bacharel e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Ela atualmente realiza seu doutorado em filosofia na mesma instituição, com um período na Universidade de Edimburgo, pelo programa de doutorado sanduíche. Coordena, junto com outras pesquisadoras, o grupo de estudos Beauvoir e seus diálogos. E é também membro da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, onde coordena a série de vídeos Prêmio Filósofas. Em 2020, publicou seu primeiro livro, fruto de uma de suas pesquisas enquanto cursava a sua primeira graduação, intitulado Carolina de Jesus e Simone de Beauvoir, ensaio sobre a busca da existência. Em 2022, a sua dissertação de mestrado foi agraciada com o Prêmio Filósofas, na categoria de melhor dissertação, que resultou na publicação em 2024 de seu segundo livro, intitulado Um Retorno à Filosofia de Simone de Beauvoir, Gênese e Estrutura, inaugurando a coleção Filósofas. Então, com esse currículo, uma jovem pesquisadora, seja bem-vinda, Josiana, a palavra é sua. Muito obrigada, Simone, muito obrigada ao grupo pelo convite, fiquei super feliz de poder falar um pouco sobre Simone de Beauvoir, e com essa temática extremamente interessante, porque até comentava com a Simone, que Simone de Beauvoir é uma filósofa da ambiguidade, então a categoria da identidade é uma categoria que ela vai tensionar, então vai ser um momento oportuno para aprender também, ouvir um pouco, e tentar pensar essa identidade a partir da filosofia da ambiguidade. Então, eu enviei um texto de apoio, que é um pouco mais sobre o que seria essa filosofia da ambiguidade de Simone de Beauvoir, que implica o próprio método dela. Então, para eu não me perder, eu elaborei umas notas, um texto, que eu pretendo ler, aí depois a gente pode conversar. O meu roteiro, basicamente, eu vou partir do diagnóstico do mascaramento da ambiguidade que a Simone de Beauvoir elabora em um dos seus primeiros ensaios, que é Por uma Moral da Ambiguidade, de 1947. Nesse mesmo ensaio, ela elabora um método que ela vai aplicar no segundo sexo. E quando ela aplica esse método no segundo sexo, a gente consegue perceber uma tensão entre a identidade e a ambiguidade na situação das mulheres, mas que não se aplica só à situação das mulheres, se aplica também a situações de pessoas que estão em situação de opressão, como ela mesma faz essa relação interna dentro da própria obra. Então, eu passo para a leitura. Simone de Beauvoir afirmou a sua filosofia como uma filosofia da ambiguidade, em resposta ao seu diagnóstico acerca da história da filosofia que a precedeu. Esse diagnóstico revela que teria ocorrido no princípio do filosofar um mascaramento da ambiguidade, por meio do qual se estabeleceu um pensamento filosófico originalmente dualista. Ela diz em Por uma Moral da Ambiguidade, cito, desde que há seres humanos e que eles vivem, todos experimentaram essa trágica ambiguidade de sua condição. Mas desde que há filósofos e que eles pensam, a maioria deles tentou mascará-la. Esforçaram-se para reduzir o espírito à matéria, ou para assimilar a matéria ao espírito, ou para confundi-los no seio de uma substância única. Nessa passagem, Simone de Beauvoir utiliza o verbo francês masquer. Ele poderia ser traduzido também por encobrir, ocultar, disfarçar, mas a ideia do mascarar aqui ela é interessante e instrutiva para pensarmos o próprio diagnóstico que a filosofia beauvoiriana faz e que nos permitirá também pensar e problematizar a noção de identidade a partir dela. O verbo mascarar implica um movimento visual de uma máscara sendo colocada em um rosto. Ora, o que é um rosto mascarado? A aparição de um artefato criado por um ser humano que oculta um rosto. E o que é um rosto ocultado? O desaparecimento de uma forma e uma matéria viva e vivida, com expressões e traços singulares.
Podemos perceber que a máscara é indissociável do rosto, de um jeito que o movimento do mascarar é o movimento de mascarar uma forma e uma matéria viva. Ele delimita desde já o seu objeto de ocultamento, o rosto, e por sua vez a singularidade humana. Uma máscara genérica pode ser colocada em diversos rostos singulares. Teríamos daí a aparição de uma forma idêntica e homogeneizadora que conduz à desaparição de formas diferentes e singulares. Essa forma, ao invés de revelar o humano, mascaram. E esse mascaramento, todavia, não é somente do genérico idêntico em relação ao diferente singular. É também do morto em relação ao vivo. Isso porque a matéria inorgânica da máscara oculta a matéria orgânica e vivida do rosto. Mascarar o rosto é mascarar também a experiência viva e vivida de um ser humano, desde o seu rosto liso de um bebê ao rosto enrugado de uma pessoa idosa. O rosto vivo se metamorfoseia conforme as fases da vida. A máscara desbota sem perder a sua forma original. Quando Simone de Beauvoir fala, pois, em mascaramento, na própria palavra já se insinua o seu objeto de atenção. É o mascaramento da experiência viva e vivida dos seres humanos que são, ao mesmo tempo, genéricos e singulares, idênticos e diferentes. Ora, é uma verdade universal que todo ser humano tem um rosto, mas é verdade também que todo rosto é singular. O mascaramento, a diferença do ocultamento ou do velamento, não possui um alcance amplo. Eu posso ocultar e velar tanto uma coisa quanto o rosto. Mas quando eu digo mascarar, o primeiro objeto que me vem à mente é o rosto, uma matéria viva e não morta. Então, podemos dizer que a manifestação do mascaramento é a manifestação de uma forma morta e genérica que encobre e oculta uma matéria viva e vivida circularmente. No contexto do trecho beauvoiriano citado acima, a filósofa faz o diagnóstico de que a condição humana de ser uma ambiguidade foi mascarada pelos filósofos a partir do momento em que eles começaram a pensar e a existir. Isso pode ser percebido quando ela alude ao marcador temporal, dizendo, desde que há filósofos, o que eles pensam. Ela não indica no ensaio de 47 quando aconteceu esse começo, mas tão somente que desde que esse começo apareceu na história, o movimento dos filósofos foi o de mascarar a ambiguidade. Ao fazer isso, o seu movimento é o de historicizar o próprio fenômeno da filosofia como o acontecimento que manifesta uma nova maneira de pensar a realidade. Isso se insinua quando temos o complemento, e que eles pensam, após o desde que há filósofos. Esse complemento sugere que o começo do pensar dos filósofos não é o começo do pensar próprio ao ser humano, que já estava se manifestando antes da aparição dos filósofos, mas de um pensar cuja tendência é o mascaramento do próprio ponto de partida, a experiência vivida. Por isso, a primeira oposição que aparece no trecho beauvoiriano não é entre a sua filosofia e a filosofia do mascaramento, mas entre o viver dos seres humanos e o pensar dos filósofos, quando ela diz, desde que há seres humanos, e que eles vivem em oposição ao desde que há filósofos e que eles pensam. Essa oposição serve para explicitar que ocorreu um movimento de distanciamento da experiência vivida por uma boa parte dos filósofos, cuja expressão é o mascaramento da ambiguidade, que aparece tanto em hipóteses dualistas quanto em hipóteses monistas, que reduzem, assimilam ou confundem os dois aspectos que constituem a realidade humana, a interioridade e a exterioridade. Como consequência dessa maneira de pensar, a ambiguidade é tornada equívoco diante dos sistemas coerentes, transcendentes e tautológicos. Ela só aparece como esse equívoco porque o sistema existe, e se a ambiguidade é tida como equívoco, ao invés de paradoxo e coexistência, é porque a realidade já está sendo pensada de maneira mascarada, cuja lógica depende do ocultamento de um dos aspectos da realidade que o sistema desprezará para manter essa coerência interna, seja o aspecto vinculado à exterioridade, seja o aspecto vinculado à interioridade. Em resposta a esse diagnóstico, a atitude de Simone de Beauvoir foi a de desmascarar, desocultar ou desencobrir esse aspecto ocultado no plano teórico da filosofia, mas que continuou a aparecer no plano vivido da experiência humana, a própria ambiguidade. Disso implica-se a sua afirmação de uma filosofia da ambiguidade. Ela faz os seguintes movimentos. Primeiro, explicita o diagnóstico do mascaramento da ambiguidade por um pensar filosófico.
seja ele dualista ou humanista. Segundo, estabelece uma oposição entre a sua filosofia e as filosofias do mascaramento. E terceiro, assume como tarefa o desmascaramento da experiência vivida mascarada. É nesse sentido que a sua filosofia existencialista pode ser compreendida como uma filosofia da recuperação da ambiguidade. Uma filosofia que desmascara o rosto, que desoculta o vivo e assume como a experiência vivida como conditio sine qua non. O rosto, como podemos perceber, acaba por se tornar aqui, por um lado, uma expressão do fenômeno da ambiguidade, na medida em que ele é simultaneamente generalidade e singularidade, exterioridade e interioridade, identidade e diferença. E, por outro lado, uma metáfora para a experiência viva e vivida do ser humano. A partir disso, podemos compreender a constituição do método da assunção da ambiguidade, que Simone de Beauvoir se refere em Por uma Moral da Ambiguidade como uma conversão existencialista. Em termos formais, essa conversão visa fazer a manutenção da ambiguidade ontológica do ser humano, que se define formalmente como um ser cujo ser reside em não ser, que é um só tempo experiência e falta de essência, que faz dele um corpo ambíguo, que é simultaneamente faticidade e liberdade, imanência e transcendência. Essa concepção estabelece os limites e as possibilidades de pensarmos uma atitude coerente com a condição humana, cujo fundamento se encontra em ser um paradoxo. A conversão visa, portanto, uma assunção da falta de ser que impede o ser humano de coincidir consigo mesmo, de maneira cristalizada e absoluta, exatamente porque ele é originalmente essa falta, que faz dele um movimento constante de transcendência no seio da imanência. Então, o problema que surge é como um ser que reside em não ser poderia viver conforme essa condição. Para responder a esse problema, Simone de Beauvoir sugere que o ser humano, para converter essa falta de ser em presença no mundo, deve buscar primeiro se reconhecer como falta, negar essa falta enquanto falta, para afirmar-se não como um ser, correndo o risco de cair aqui na má fé e na seriedade, e sim uma existência. A existência seria aqui um modo de ser da falta de ser, que não perde de vista que originalmente é falta. Em outras palavras, de forma menos abstrata, o ser humano realiza a conversão de si quando ele reconhece a si mesmo como uma subjetividade que não está determinada em termos essencialistas. Ao reconhecer isso, se ele quer justificar sua presença no mundo, ele é conduzido a buscar essa justificação de si por meio de projetos concretos a partir dos quais os seus próprios valores vão se manifestar. Na realização dessa justificação, ele retoma a faticidade de sua existência compartilhada no mundo com os outros por meio de sua subjetividade. Com esse movimento, teríamos uma dialética da existência que assume a ambiguidade. Ela primeiro retoma subjetivamente os dados da exterioridade e depois exterioriza de volta para o mundo os seus valores, a partir dessa retomada. Para efetuar continuamente essa dialética da existência, o ser humano precisa não perder de vista a sua condição humana de ser uma falta. Caso contrário, ele cairá na naturalização de seus valores, que ocasionará na negação da condição original. Neste caso, se por um lado o ser humano precisa criar os seus próprios valores mediante o movimento dialético da existência, por outro, ele não pode abandonar a si durante esse processo de justificação. Por isso, Simone de Beauvoir, em seu método, busca conciliar a epoqué fenomenológica com a dialética materialista, segundo a sua própria apropriação, enquanto a dialética revela que é a partir de uma situação dada que o ser humano cria os seus valores, assumindo o dado, negando enquanto dado, afirmando-se como uma nova situação. A epoqué explicita que todo dado é problematizável, tendo a função de impedir o ser humano de cair no dogmatismo em relação ao seu próprio projeto e de fazê-lo lembrar o seu verdadeiro sentido. O fazer-se e o tornar-se tem como fundo ontológico a ambiguidade, que o torna ao mesmo tempo falta e existência. É esse movimento também que define a própria concepção beauvoiriana de subjetividade. Segundo ela, a subjetividade só existe na medida em que ela aparece no mundo, de modo que ela é um movimento de exteriorização do mundo interiorizado.
Assim, não teríamos aqui uma dualidade entre exterioridade e interioridade, mas um entrelaçamento por meio do qual a subjetividade se manifesta. Essa manifestação é, portanto, sempre encarnada. Nesse horizonte, Simone de Beauvoir defende como critério metodológico que os dois aspectos da verdade da condição humana devam ser afirmados juntos. Ela diz, cito, esses dois aspectos da verdade devem ser enunciados juntos. O condicionamento do indivíduo por seu organismo, sua época, seu país, a estrutura econômica social da sociedade a qual pertence. Teremos aqui os dados da faticidade. E, ao mesmo tempo, a autonomia de seu pensamento, a singularidade e a importância de seu destino individual. E aqui a retomada da subjetividade. Não se pode definir um indivíduo sem definir sua relação com o mundo, pois é apenas em meio ao mundo que ele se realiza. Fecha a citação. Podemos perceber nessa passagem que a subjetividade humana sempre se manifesta de maneira situada no mundo. E é a partir dessa situação que as possibilidades da sua justificação aparecem. A partir dessa perspectiva e desse método, por conseguinte, a filósofa elaborou o seu paradigmático ensaio, O Segundo Sexo. Isso pode ser visualizado na própria estrutura da obra como um todo, segundo a minha interpretação. No primeiro volume, ela elabora uma descrição genealógica para mostrar a ideia de mulher, como a ideia de mulher apareceu no decorrer da história, em que teríamos os dados da exterioridade. E no segundo volume, uma descrição fenomenológica para explicitar o processo de como as mulheres foram conduzidas a encarnar na experiência vivida essa ideia. Ao fazer isso, a filósofa da ambiguidade explicita as contradições e as tensões entre a ideia de mulher e a experiência vivida das mulheres em relação de interiorização e exteriorização com ela, fazendo emergir disso um desmascaramento que recupera o que a ideia mistificada de mulher, isto é, a ideia de que ela é um outro, quer mascarar, ou seja, a sua condição humana de ser uma ambiguidade. Desse modo, faz-se necessário compreendermos um pouco o que seria uma ideia mistificada para Simone de Beauvoir, que está vinculada com o processo de mascaramento da ambiguidade do ser humano mulher, e como a noção mistificada de identidade, e como a noção mistificada de identidade, sem a qual não podemos desvelar o segundo sexo. Ora, uma ideia se torna mistificada, de acordo com a filósofa, quando um aspecto parcial de uma verdade é assumido como se fosse total e utilizado, por conseguinte, para ler a própria experiência vivida. Na situação da mulher, mesmo que seja verdade que, como qualquer ser humano, ela seja o outro, essa verdade não satisfaz a totalidade de sua condição humana, que diz que ela é também um sujeito. Daí, a partir do momento em que ela é reduzida à condição de outro, essa verdade se torna uma mentira, e essa mentira, quando confundida com uma verdade transcendente e absoluta, cristaliza-se como uma ideia mistificada. A mistificação seria, com isso, um processo de mascaramento da experiência vivida por meio do uso de uma ideia mistificada que pretende ter um valor em si. Então, quando Simone de Beauvoir revela que a mulher foi definida como outro absoluto, ela não está dizendo que a mulher é de fato esse outro, mas que ela foi definida assim a partir de uma perspectiva mistificada do patriarcado, fundamentada em um pensamento estruturalmente dualista. Esse pensamento busca afirmar o que é em oposição ao que não é, em que a alteridade acaba por coincidir com a negação. Neste esquema, o sujeito busca se afirmar negando o outro. No caso do regime do patriarcado, o homem buscou se afirmar como um sujeito absoluto, reduzindo a mulher ao outro absoluto, negando a ela o seu aspecto de ser também um sujeito e negando para si o seu aspecto de ser também um outro. Podemos perceber aqui a ambiguidade do corpo humano, que faz dele ao mesmo tempo sujeito para si e um outro para o outro, que também é sujeito para si, sendo mascarado por um dualismo que diz que o sujeito é e o outro não é, fazendo emergir disso um dualismo maniqueísta que enxerga no outro sempre uma ameaça para si. Esse outro posiciona o maniqueísmo porque ele é pensado desde uma ideia mistificada de outro. Essa ideia
se manifesta através de uma de redução da alteridade a somente um dos seus aspectos de sua condição, a de ser uma pura exterioridade, pura praticidade, puro corpo, ignorando a sua outra parte, a de que ele é também interioridade, subjetividade e espírito. O outro, enquanto ideia mistificada, aparece em termos bovarianos como o mascaramento da experiência vivida da alteridade. A filósofa define esta experiência como uma experiência da presença, que manifesta a ambiguidade vivida. Cito: só a presença do outro, se o outro é ele próprio presente a si. Isso significa que a verdadeira alteridade é de uma consciência separada e idêntica a ela. Fecha a citação. Percebemos que a presença a si é condição para a presença ao outro, que reflete a condição de ambiguidade do ser humano de ser a um só tempo separação e identidade. Se ela é negada, caímos num dualismo maniqueísta em que ao outro é negado a condição de aparecer como presença a si e por consequência ao outro e ao mundo. A ambiguidade de ser a um só tempo separação e identidade é mascarada por um dualismo que nega a separação porque pretende assimilar o outro na sua própria identidade. Por visar essa assimilação, o outro é visto como uma contínua ameaça, que faz o sujeito se posicionar por meio da negação da verdadeira alteridade e por consequência do mascaramento. A identidade para Simone de Beauvoir, como podemos perceber, só pode ser pensada à luz da ambiguidade, que torna possível a relação verdadeira de alteridade segundo a qual os seres humanos, segundo a quais os sujeitos se relacionam simultaneamente como idênticos, porque compartilham da mesma condição humana universal, e separados, porque se apresentam no mundo como uma subjetividade, uma liberdade, que está se presentificando por meio de projetos e de valores singulares que podem ser retomados por outros sujeitos. A identidade, porém, pensada à luz do dualismo, tende a negar o aspecto humano de ser também uma separação, uma diferença e uma singularidade. Isso acontece, por exemplo, na situação da mulher, quando ela é conduzida a encarnar a ideia mistificada de mulher. Essa encarnação depende, todavia, da própria subjetividade da menina, da jovem, da mulher, que está interiorizando e exteriorizando o mundo. É nesse sentido que Simone de Beauvoir diz que não se nasce, torna-se mulher. Nesse tornar-se, habita o movimento dialético da existência que está interiorizando valores do mundo, por meio de sua subjetividade. Isso porque a mulher, para se tornar esse outro, precisa acreditar e assumir essa identidade que visa negar a sua própria condição humana, que diz que ela não tem, a priori, uma essência, um ser. A ideia de mulher, daí, se manifesta como uma identidade mistificada e genérica, que pretende negar a condição de a mulher se afirmar como uma singularidade no mundo com os outros. Essa identidade de mulher contradiz, pois, a própria condição humana de ser uma ambiguidade, porque ela funciona como uma tentativa de definir o ser da existência da mulher, que enquanto ser humano é também uma falta de ser. No segundo volume de O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir explicita como esse processo não ocorre de maneira passiva na experiência vivida das mulheres. Pelo contrário, no capítulo A Jovem, que sugeri para compreendermos um pouco esse fenômeno, encontramos o drama da jovem que sente em sua vivência a contradição, o conflito entre a identidade mistificada do ser mulher e a identidade da condição de ser humana. Por essa razão, nos diz a filósofa, abro citação, para a jovem, há um divórcio entre a sua condição propriamente humana e a sua vocação feminina. E é por isso que a adolescência é para a mulher um momento tão difícil e tão decisivo. Até então, ela era um indivíduo autônomo, cumpre-lhes renunciar à sua soberania. Não somente a ela como seus irmãos e de uma maneira mais aguda, dividida entre o passado e o futuro. Mas ainda um conflito se estabelece entre a sua reivindicação original, que é a de ser indivíduo em atividade, liberdade, e as suas tendências eróticas e as solicitações sociais que a convidam a se assumir como objeto passivo. Ela se apreende espontaneamente como essencial,
de que maneira, pois, poderá concordar em tornar-se o inessencial? Mas se não posso realizar-me enquanto outro, como renunciarei ao meu eu? Eis a angustiante dilema em face do qual a mulher em formação se debate. Fecha a citação. Nesta passagem, podemos perceber um conflito existencial na vivência da jovem que reflete a sua situação no mundo. A fonte desse conflito reside, pois, no fato de que a ela se pretende negar, por meio dos valores históricos, o seu direito ontológico de ser uma existência ambígua, ao mesmo tempo genérica e singular, idêntica e diferente. Em outras palavras, de que se pretende colocar em seu rosto vivo singular, que traz a marca da condição humana de não ter uma essência, a máscara morta e genérica do ser mulher. Enquanto o direito ontológico à falta de ser seria um direito a tornar-se alguém, a máscara do ser mulher busca ocultar esse direito, pretendendo reduzir esse alguém ao ninguém, a identidade homogeneizadora e alienadora, a uma espécie de um já morto desde que nasceu. Teríamos então um conflito entre o direito ontológico de conciliar o que, a condição humana de ser falta de ser, e o quem, a singularização histórica dessa condição, que constitui a ambiguidade do ser humano de ser, a um só tempo universal e singular, ontológica, histórica, falta de ser e existência. Esse direito é também, como vemos, o direito à ambiguidade ontológica. E aqui reencontramos o diagnóstico básico da filosofia bovariana, a de que a ambiguidade é mascarada pela perspectiva dualista, que afirma que o sujeito é e o outro não é. O direito ontológico da mulher é negado por meio da afirmação mistificada do homem, que se define como um sujeito que é em oposição à mulher, que sendo um outro, não é. Simone de Beauvoir, por conseguinte, reconhece que esse conflito não seria uma especificidade da situação da mulher somente, no regime do patriarcado, mas também da situação de corpos nascidos em situação de opressão. Como exemplo, ela indica os corpos negros nascidos no regime do colonialismo, indissociável do regime do patriarcado, segundo a sua genealogia. O que esses corpos têm em comum, ao se situarem numa situação de opressão desde o nascimento, segundo ela, é que a eles se pretende negar o direito ontológico da condição humana mediante a afirmação mistificada do dualismo, que nega a alteridade, a ambiguidade de apresentar-se também como sujeito. Ela aponta isso dizendo, cito, é uma estranha experiência para o indivíduo que sente como sujeito a autonomia, a transcendência, como um absoluto, descobrir em si, a título de essência dada, a inferioridade. É uma estranha experiência para quem para si se arvora ser revelado a si mesmo como alteridade. É o que acontece à menina quando, fazendo o aprendizado do mundo, nele se percebe mulher. A esfera que pertence é cercada por todos os lados, limitada, dominada pelo universo masculino. Por mais alto que se eleve, por mais longe que se aventure, sempre haverá um teto acima de sua cabeça, muros lhe barrarão o caminho. Essa situação não é única. É também a que os negros da América do Norte conhecem parcialmente integrados numa civilização que os considera, entretanto, como casta inferior. O que Big Thomas, do filho nativo de Richard Wright, sente com tamanho rancor na aurora de sua vida é essa definitiva inferioridade, essa alteridade maldita que se inscreve na cor de sua pele. Ele olha os aviões passarem passarem e sabe que, por ser negro, o céu lhe é vedado. Fecha a citação. Essa inferioridade e a alteridade maldita que o corpo nascido em situação de opressão experiencia, seja por causa de sua genitália, seja por causa da cor de sua pele, são condicionadas, no entanto, a partir das valorações dominantes da sociedade, que buscam mascarar esse corpo como uma identidade mistificada e desumanizadora. É por isso que ele as sente como um conflito entre a sua experiência vivida, que lhe revela que ele é uma subjetividade, um sujeito,
e a perspectiva dos valores da sociedade, que diz que ele não é uma subjetividade, não é um sujeito, e o mundo compartilhado está fechado para ele. Essa experiência se situa para Simone de Beauvoir na dimensão ontológica da existência, na medida em que ela envolve esse corpo ambíguo, vivenciando a totalidade de si diante da totalidade do mundo. É quando esse corpo ambíguo, na situação da infância e da adolescência, começa, entre lampejos, a se dar conta do que significa ter nascido como uma existência mascarada com o ser mulher no mundo dos homens, como uma existência mascarada com o ser negro no mundo dos brancos. A alteridade, neste contexto, torna-se uma maldição, não porque ela é em si mesma maldita, mas porque ela mascara a verdadeira alteridade, que implica, como vimos, a relação de presença e coexistência, em que o sujeito é e o outro também é, sendo a um só tempo identidade e separação. A identidade, podemos indicar aqui, não aparece na filosofia de Simone de Beauvoir como em si, mas sempre em relação com a ambiguidade, que a impede de constituir o ser humano como um ser idêntico a si mesmo, enquanto uma totalidade totalizada. Porque isso seria negar o movimento de transcendência vital a partir do qual o ser humano se torna humano. O movimento de vir a ser esse quem eu sou, mas que não conheço por completo, e tampouco posso prever com absoluta certeza no futuro. Fazer a manutenção da ambiguidade é, neste contexto, fazer também a crítica ética e política de perspectivas que visam negar a condição humana da alteridade mediante a negação da ambiguidade constituinte a todos nós, que habitamos o mundo como sujeitos que coexistem com outros sujeitos, tornando verdadeiramente a relação humana um drama da existência, que é a abertura e exposição ao outro, e não uma tragédia anunciada desde o nascimento como destino irremediável, que diz que eu sou e o outro não é. A filosofia de Simone de Beauvoir aponta, portanto, para a relação de identidade que está sempre em movimento, conforme o movimento da existência consigo mesmo e com os outros. E é um pouco disso, assim. Obrigada. Obrigada, Josiana. Eu fiz várias anotações aqui e pensei em ler para você, porque eu não vou conseguir falar tudo de cabeça. Você falou da jovem, né? Eu tenho filhas, então tem aquela preocupação, não só porque tenho filhas, mas me preocupo com essas jovens, né? Então, como foi falado em mascaramento, pensei em dissimulação das singularidades, né? E pensando com você sobre a tradição filosófica, que negligencia a ambiguidade, acaba por conduzir ao identitarismo, tanto moral, da religião, substancial, em Descartes, e biológico, lá com Galeno, por exemplo. Aí pensei na máscara da estética. As preocupações estéticas, pensando na jovem, parte de uma questão de submissão às determinações masculinas, de que as mulheres se tornem bonitas, desejáveis, né? Algo já imputado desde a juventude, ou melhor, desde quando nascem, né? O que se mantém pela onipresença, digamos assim, mediática de intimação à juventude, à beleza e à magreza, né? E assim, ao meu ver, cria-se uma busca desesperada pela conformidade com o modelo socialmente prescrito, com a máscara, né? Não sei se eu entendi muito bem. Então, indo contra o movimento de libertação, por continuarem, para essas jovens e as mulheres, continuarem a viver e a pensar em si como objetos. Ao olhar-se no espelho e não encontrar a norma estética, acaba criando divergências consigo, levando-nos a uma dimensão alienante da beleza, constituindo, ao meu ver, um grande contrassenso ou ambiguidade. As mulheres são, ao mesmo tempo, livres como sujeitos de direitos, mas totalmente submissas como seres femininos. Então, incorporar, literalmente e figurativamente, ditame estético masculino, ao meu ver, é extremamente difundido quanto imposto por mecanismos de internalização eficazes, né? Mantida por grandes grupos do mundo da beleza, da moda, enfim. Então, isso tem a força de provocar patologias,
desde pequenininha, por exemplo, anorexias, uma imagem distorcida de si. Então, diante do espelho, diante do olhar, ao ver-se, considera o próprio reflexo, integrando o ponto de vista do outro, para finalmente apropriar-se desse olhar, o que, ao meu ver, não se dá sem sofrimento. Né? Qual é a menina que não passou por isso? Né? Essa é a essência da preocupação estética, certo? Então, nesta busca por uma imagem que está em conformidade, que é prescrito, vai fazer o quê? Impor uma distância incomensurável entre si e o determinado. Então, os critérios pessoais da autoimagem corporal devem coincidir com essa imagem não subjetiva, mas imposta, considerando que é na juventude que começamos a encontrar a nós mesmas, né, e que já está prescrito pelo olhar do outro. Nesse contexto, Josiana, as tramas sociais patriarcais, né, como eu falei, torce a menina para que se torne algo com fins objetais, digamos. E neste contexto, a liberdade é encontrada em que lugar de si, pensando nas jovens, né, que são tão jovens, visto que o si é expurgado desde o nascimento. E a jovem está ainda buscando suas forças no enfrentamento, se ela conseguir perceber, né, se ela tiver uma rede de apoio, no enfrentamento da sociedade patriarcal. É mais um comentário meio extenso, mas eu gostaria de ouvir de você. Eu respondo? Pode falar, sim. Uhum. Nossa, muito obrigada pelo comentário, foi realmente muito, muito instigante, você pegou bem o que está inquietando também Simone de Beauvoir, né, quando ela escreve essa parte, porque ela retoma desde o nascimento, realmente desde o do recém-nascido até a velhice, né, da mulher. Então ela pega todos os períodos da vida da mulher, e nessa parte da menina ela é decisiva exatamente porque é o momento em que ela vai até falar da experiência da ipsicidade, quando a criança está se dando conta que ela é um eu no mundo, que ela existe no mundo, e essa experiência ela vai se dar a partir dessa relação com o outro. Então, porque o ser humano ele já está desde bebê exposto ao mundo, ao outro. Então, ele está interiorizando sempre valores. Então, a tragédia do nascimento é que a gente não escolhe os valores e a sociedade na qual a gente nasce. Mas se pode se tornar dramático quando a gente desperta para a nossa própria subjetividade ao se dar conta de que somos aberturas, que somos falta de ser. E a menina se dá conta disso exatamente quando ela já está interiorizando esses valores que dizem que ela não é. É o valor desde a perspectiva do outro, desde o outro que é o homem não só o homem, né, do patriarcado, mas porque a Simone de Beauvoir mostra toda a complexidade do fenômeno, porque essa visão ela é feita a partir das próprias mulheres. As meninas estão com as mães, são as mães que iniciam as mulheres com os valores do patriarcado. Então, a situação se torna ainda mais dramática, porque ela realmente ela é uma filósofa da ambiguidade, então ela vai tensionar, ela não cai em dualismos, né? Então, essa questão da menina, com a questão da patologia, né? Ela tem toda uma teoria do narcisismo que mostra que todo mundo tem narcisismo primário, que vamos superar, dependendo do nosso desenvolvimento. A menina ela é condicionada a ter o narcisismo patológico, porque ela é condicionada desde criança a se alienar, não só no espelho, mas também na boneca. E ela fala, a boneca tem um papel decisivo na formação da mentalidade da criança, porque ela está ali alienando o eu dela inteiro no outro que está fora dela inteiro. Então, ela vai conversar, ela vai projetar, ela vai educar, ela vai brigar com a criança, tentando se alienar. Nisso, ela está se afirmando também, segundo Simone de Beauvoir, subjetividade. Ela está se descobrindo na brincadeira subjetividade. Então, a questão da liberdade para ela é sempre uma liberdade que já é encarnada. Então, a liberdade se manifesta sempre nessas situações de conflito. O ponto é que há mulheres em situação de opressão que não vão ter condições concretas de efetuar o que ela chama de conversão existencialista, que é essa liberdade criadora de valores. Então, a mulher, para criar valores no mundo, para se confrontar no mundo com os outros, ela vai precisar
sair, ela vai precisar ter condições materiais para sair dessa situação e se afirmar a liberdade. Então, a liberdade para Simone de Beauvoir ela é uma liberdade que tem 3 dimensões. Ela coloca a ontológica, a moral e a concreta, né, a material. Então, tem que ter todos esses elementos. Eu não posso pensar a ontologia sem a moral e a moral sem a política. Porque para eu me afirmar uma liberdade no mundo, eu preciso de condições concretas para que essa afirmação ocorra. Só que o problema é que a menina, a jovem, ela é condicionada a renunciar a essa liberdade. E aí gera o conflito, vai gerar drama, porque exatamente é como que você vai. Ela fala, você não pode obrigar uma outra pessoa a ser livre. E como é que se ensina a liberdade quando a menina é ensinada desde criança a renunciar a essa liberdade? É por isso que, quando ela vai fazer a proposta, a proposta começa pela educação. A gente iniciar nos valores para a emancipação. Porque ela fala, toda a educação é um fracasso, assim, porque a gente educa a criança para transcender os valores a partir dos quais ela está sendo ensinada. Essa é a educação para a emancipação. A gente não educa a criança visando só a criança no presente, a gente educa também a criança visando um futuro. Só que o futuro da mulher não existe, porque ela se torna mulher antes de se tornar adolescente. Na adolescência, ela já está fechando o futuro. Então, enquanto que o ser humano normalmente é essa tensão entre passado e futuro, a mulher não, ela é recusada a ela essa tensão entre passado e futuro, porque ela é condicionada a ter um ser determinado, que seria o ser mulher. Então, todas as categorias existenciais que pensamos a partir do tempo e da falta de ser e da abertura da existência, quando se tem uma identidade mistificada, ela anula. E isso vai gerar drama, porque a mulher continua experienciando o tempo entre o passado e o futuro e se vendo como a paixão inútil. Então, a paixão inútil do Sartre, ela é politizada nessa situação da mulher, porque é uma transcendência que não se projeta concretamente no mundo, em situação de opressão. E tudo isso vai envolvendo questões, desde patologias até de mentalidades e falta de condições materiais para sair dela. Obrigada, muito bom mesmo. Pensando na juventude, né, ela está quase pronta já para casar, né? Ainda, em muitos lugares, a menina casa com 15, 16 anos. Mas ela já está treinada na bonequinha, né? Então... Sim, exatamente. Acho que o professor Edson tem uma questão. Obrigado, viu, Josiane, pela apresentação, tá bom? Muito bom. Eu queria só, uma pergunta bem simples. Em 1947, ela publicou Por um Moral da Ambiguidade, né? Um texto super importante. E esse é um tema da filologia francesa, né? A abertura da obra do Merleau-Ponty, quando da estrutura do comportamento, já caracteriza a obra dele também como uma filosofia da ambiguidade, né? Então, eles caminham muito juntos, né? Tem um texto belíssimo sobre a estrutura do comportamento, caracterizando isso. E daí eu acho que estou totalmente de acordo com absolutamente tudo que você falou. Eu queria, estava pensando uma questão relacionada ao nosso tema aqui do debate da noção de identidade, né? Quando eu penso na ideia de ambiguidade, sobretudo no livro de 47, tem uma ideia do ponto de vista ambíguo, nós somos transcendência e faticidade. No sentido que nós temos uma possibilidade aberta, né, enfim, como transcendência, mas a gente também está no mundo pelo nosso corpo, pela nossa história, né? Há vamos dizer assim, uma adesão concreta no mundo, né, carnal, né? Mas o que o existencialismo traz de novo é que a gente não está preso a isso, porque justamente nós somos transcendência, né? Também. Então, mas a Simone, eu acho que ela é mais realista do que o Sartre nesse ponto. Acho que né, a Simone não vai gostar do que eu falo, mas eu acho que ela tem uma tese sobre a liberdade mais consistente, né? Porque ela já parte desde o começo reconhecendo e a faticidade que o Merleau-Ponty vai nomear como situação, sabe? Então, liberdade de situação. Então, acho que ela está mais próxima do Merleau-Ponty do que do Sartre.
Mas eu fiquei pensando com o nosso tema, você falou da questão feminina, você, Simone, bem legal, e eu fiquei pensando que hoje a gente tem diversos movimentos que são identitários, né? Então, a gente tem movimentos identitários no campo de luta das mulheres, que são super importantes, né? Tem movimentos identitários indígenas, né? A gente tem movimentos identitários negros, né? E a gente tem, por outro lado, movimentos identitários também muito reacionários, né? Assim, tal. Tem um movimento identitário, esses dias eu vi a, a extrema-direita, ela também pegou a pauta identitarista, muito interessante isso, né? Então, perverteu e tal. E você falando, eu queria apreciar isso que você acha. Eu acho que a Simone de Beauvoir talvez tenha uma resposta para todos esses movimentos, né? Que, sobretudo os movimentos de esquerda, progressistas, que a gente falou ali, na ideia de que reconhece a importância de você levar à frente esses movimentos identitários, mas que o limite deles seria a não adesão à ideia de uma identidade pronta, fechada, acabada. No sentido que toda identidade é uma transcendência, uma teleologia que não acaba, que se renova. E eu acho que tanto a moral da ambiguidade como o segundo sexo ajuda a compreender, por um lado, porque a própria noção de identidade é ambígua, né, quando eu olho para Simone de Beauvoir, né, ajuda a compreender profundamente a importância das lutas identitárias para elas não se tornarem reacionárias nem fechadas, serem também pensadas no campo da ambiguidade, do conceito que ela mesma mobilizou. Não sei o que você acha disso, só para... Desculpe o tosse. Imagina. Eu concordo plenamente, assim, e penso que essa é uma das potências, assim, da filosofia de Simone de Beauvoir para as questões atuais, especialmente quando ela tenta conciliar, de alguma forma, de uma forma muito, muito estranha, assim, quando ela vai falar da epoqueia e da dialética, assim, no mesmo parágrafo ela coloca as duas coisas juntas, assim, e no sentido de querer manter essa abertura, essa identidade que ela é uma teleologia que realmente nunca se realiza, ela está sempre por se realizar, ela sempre é um movimento de transcendência, e na imanência é um movimento que é dialético e que tem um horizonte político, mas que não pode perder de vista o próprio projetar-se, e que esse projetar-se ele é humano, ele não pode cair na naturalização e na cristalização fechada, senão a gente vai cair em dogmatismos, e aí começa perspectivas que são reacionárias e que acabam, às vezes, contradizendo o próprio ponto de partida quando se quer pensar determinada pauta política. E essa é uma das inquietações que ela tem dentro do próprio por uma moral da ambiguidade, quando ela vai falar das antinomias da ação, e que ela mostra como que o projeto político ele nunca pode se perder de vista o seu horizonte existencial, porque é o horizonte existencial que permite manter lúcido o valor que está guiando esse projeto. Então, e por isso que ela valoriza muito, assim, de todas as noções da fenomenologia do Husserl, ela valoriza muito a época, exatamente porque é o que permite evita a queda em dogmatismos que, para ela, vai gerar grandes problemas políticos e vai tornar a própria política uma técnica e uma tática, e não um movimento existencial que está preocupado com o ser humano como esse movimento que está sempre por fazer-se assim. A própria questão do identitarismo, né? A questão da mulher, reconhecer a mulher como uma categoria da identidade para reivindicações políticas, eu acho que ela é interessante para fins pragmáticos, mas não perder o horizonte de que essa identidade ela não pode ser confundida com a identidade da própria existência que está em movimento no mundo. Então, Simone de Beauvoir está muito preocupada com essas questões, porque realmente ela se movimenta na pluralidade, e ela fala, tem tantas pautas ao mesmo tempo, por qual decidir, por qual começar. E aí ela vai falar, é a partir da situação que cada um está, que as hierarquias
de horizontes vão se abrindo, assim. E sobre essa questão do Sartre e do Merleau-Ponty, né, eu concordo que ela está mais perto do Merleau-Ponty, mas eu tendo a... Porque no Caderno da Juventude, a Simone de Beauvoir conheceu o Merleau-Ponty antes do Sartre. Então, eu tive toda uma experiência com essa Simone de Beauvoir que não conhecia do Sartre, e já era muito próxima do Merleau-Ponty. E na juventude, ela sempre teve essa coisa com o corpo e o espírito ao mesmo tempo, quando ele era bem racionalista ainda. Então, é bem interessante se acompanhar a trajetória deles, assim, porque mostra como que o Merleau-Ponty mudou de perspectiva em relação a como ele enxergava o corpo e o espírito. E a Simone de Beauvoir, desde o começo, ela já estava questionando os próprios amigos dela em relação a essa questão de pensar o dualismo, e ela escreve muitas vezes, né, indignada, porque eles falavam que ela era incoerente, porque ela pensava com a cabeça e o coração, com as mãos e com as pernas, quando ela deveria estar pensando só com o cérebro. Então, ela faz várias anotações e a gente vê todo esse processo da gênese do próprio pensamento ali acontecendo em diálogo com eles e tudo mais, e que depois o próprio Merleau-Ponty vai mudar de opinião, assim, e mostra, tipo, que a experiência, e aí já é uma hipótese muito pessoal, que a experiência dela de mulher que fez com que ela não pudesse evitar o ser visto enquanto um corpo, tornou ela muito mais corpórea desde o começo, assim, e fez com que ela tivesse muito apreço pelo paradoxo, pela ambiguidade. Então, quando ela chega em Kierkegaard também, ela tem uma revelação e está lendo junto com Hegel. Então, todo o cenário tá se montando assim, para ela ser essa filósofa da abertura, de fato, assim, da existência enquanto movimento. Essa ideia de uma identidade ambígua me causa muito apreço, assim. Uhum. E tem razão, sim. Falar que ela está mais próxima do Merleau-Ponty também é dizer que o Merleau-Ponty está mais próximo dela, né? Sem qualquer tipo de privilégio dos pensamentos, né? É interessante, porque eles entram, acho que no Colégio de France, né? Os três juntos. Ela, Simone Weil e o Merleau-Ponty, né? E ele ficou atrás das duas Simones, né? É interessante, então eles sempre conviveram juntos, tal, e estavam... Mas obrigado, eu acho é isso, acho que a ideia até que você falou, pense com a cabeça, não pense com o corpo, né? Comentário super misógino, né? Quer dizer, é um horror, né? Então, como se ela só pensasse com o corpo, né? Então, mas é isso. A filologia tem uma maneira, ela incorpora o corpo na filosofia, no pensamento. Eu acho isso como um todo. Mas obrigado, viu? Obrigado. Simone, eu não sei se vocês vão continuar. Tem mais perguntas? Eu tenho um comentário que eu vou fazer uma pergunta para a Josiana, outra. Se a Simone, ao seu ver, Josiana, se a Simone de Beauvoir seria uma resposta para as feministas culturais, que é essencialista, e as pós-estruturalistas, nominalista, conforme a Linda Alcoff, que entende que tudo é discurso, inclusive o gênero. Eu acho que eu tendo a concordar que sim, eu acho que ela não cai nos extremos, nem do essencialismo e nem do nominalismo. E a resposta está em que ela assumiu por excelência o feminismo fenomenológico. Então, para mim, o feminismo fenomenológico está em Simone de Beauvoir de uma maneira tão rigorosa que ela não foi compreendida pela tradição das feministas que leram ela, como construtivista social, ou como alguém biologicista. Então, teve muitas leituras de Simone de Beauvoir ao longo da história da recepção de sua obra que não leem ela como fenomenóloga. E quando, na verdade, a resposta está na fenomenologia da vivência da mulher, que mostra essa relação entre um corpo que está condicionado, mas que ainda assim é livre ontologicamente. Tem esse movimento da transcendência, tem um movimento de liberdade
que gera a ambiguidade, então que faz não cair em nenhum extremo. Então, isso para mim sim, eu concordo, eu acho que seria um caminho de resposta e de resgatar por essa perspectiva, né, do feminismo fenomenológico, como resposta, não só Simone de Beauvoir, mas o feminismo fenomenológico como uma crítica para essas perspectivas dos extremos, ou que reduzem tudo à linguagem, ou que reduzem tudo ao biologicismo, ou ao essencialismo. Que acaba sendo identitário, né? Totalmente. Os culturais, né? E me parece, agora, uma curiosidade, que você também estuda a professora Camille Flaudevoux-Métairie, da França. Eu li alguns textos dela, e ela retoma também Simone de Beauvoir. Eu estou estudando ela, tá muito gostoso de entendê-la. A gente Sim. pode trocar umas ideias depois. Com certeza. Eu tô indo por esse caminho, assim, mais de valorizar, né, a fenomenologia, mas estou pensando uma fenomenologia do nascimento, a partir da Simone de Beauvoir. O corpo nascido como algo, como a fonte da ambiguidade. Entendi. Gente, alguém tem uma questão? Ezequiel, que sempre tem questão. Eu sempre cutuco o Ezequiel, sabe? Ele é meu colega, eu adoro cutucar ele. É a segunda vez. Não, mas não tem problema. Na verdade, eu tenho, mas eu não ia colocar na mesa, porque eu não sei se é relevante, porque a Josiana já tocou nesse assunto bastante, tanto na fala quanto agora na resposta ao Erickson, que é esse tratamento que eu diria até genial da Simone de Beauvoir de conciliar a Hippoquet, cujo, em Husserl, pelo menos, descamba aí um idealismo transcendental e uma dialética materialista, né? Se você olha um pouco assim por cima, faz parecer que são duas coisas totalmente contraditórias, inconciliáveis. E a Simone de Beauvoir vem tentando mostrar que são duas coisas que podem ser pensadas em conjuntos e complementares. Até ia comentar, antes de fazer minha pergunta, é interessante ver como existe essa dimensão prática ou política também que poderia ser pensado a epoqueia, e a Simone de Beauvoir dá um caminho super interessante. Eu tenho um amigo chamado Nicola Vinetti, que está tentando pensar a questão queer a partir da epoqueia, e a partir também do Husserl. Acho que o Erickson Federico lembra dele, ele apresentou em Ferrara, e ele está tentando pensar a questão queer a partir do método da epoqueia, ou pelo menos da Hippoquet enquanto uma postura filosófica, e aí é nesse sentido que eu entro então com a minha pergunta. Eu queria saber de você, Josiana, por gentileza, se a Simone de Beauvoir, ela pensa essa conciliação, né, da Hippoquet e da dialética, considerando também os processos de redução que o Husserl apresenta para a gente, porque a Hippoquet é uma postura, e depois dessa postura a gente vai para um circuito de reduções. Ou se para ela o que importa é essa postura de não assumir nada como certo, sem ter os fundamentos primeiros, e aí como que ela vai conciliar essa postura com essa perspectiva dialética materialista, que para mim é um traço de genialidade, né? Trazer duas coisas e mostrar que não são contraditórias, mas que são totalmente conciliáveis. Obrigado, tá, Josiana? Imagina, eu que agradeço. Que legal que seu amigo está fazendo esse trabalho com a Hippoquet e a questão queer. Ela fica mais nessa parte da postura, da postura da Hippoquet, um primeiro momento, né? Porque o que interessa a ela é exatamente evitar a queda em dogmatismos, ou no que ela chama do espírito da seriedade, porque isso fecha qualquer discussão política e vai cair em discussões que não já comunicam com o mundo. Então, ela quer conciliar essa postura de abertura, porque ela está pensando também em relação à própria situação da infância, porque para ela a situação da infância é a situação em que o ser humano vem ao mundo e ele acredita que tudo está dado. Então, a criança tem um céu, quase um teto ontológico que diz para ela que tudo é. Então, se você fala para a criança que ela acredita que ela que o pai dela que a árvore ela acredita na palavra homem, mulher, como se fosse a estrela. Então, assim, ela acredita no ser das coisas. E a Simone de Beauvoir vai falar que quando acontece, no período da adolescência, esse despertar, ela fala quase como se fosse quase um movimento muito, quase que natural, mas não tão natural assim, porque isso vai exigir algum acontecimento
na vida da própria pessoa, em que ela vai suspender, quase uma suspensão um pouco selvagem, assim, do estado da infância, que é a suspensão da experiência ingênua. Essa experiência ingênua que assume tudo como dado. E aí, a partir dessa suspensão da experiência ingênua, começa a abertura para o chamado moral e político da existência que cria valores. Então, quando a existência se abre para esse mundo moral e político, ela vai ter saudade da infância que ela conheceu como sendo tudo pleno de si. Então, vai ter uma nostalgia da infância, que é a nostalgia da plenitude. Ela fala, então, há seres humanos que vão viver a vida inteira querendo a nostalgia da infância, de se afirmar como um ser, de querer confundir-se com a plenitude. Ao passo que vai ter outros que vai ter essa abertura para o chamado político, moral e político, da abertura de se afirmar não como nostalgia da plenitude, mas como querer a abertura da existência e assumir o fracasso que isso implica. E aí, que é o movimento da transcendência, a imanência, que é uma finitude infinita. Então, a partir dessa postura da Epoqué, ela busca reconciliar com a dialética, que é o movimento de interiorização do mundo e exteriorização de si. Então, é uma dialética da existência que emana da própria falta. Então, ela até vira, entre aspas, Hegel de cabeça para baixo, porque ela questiona, né, a dialética do ser e mostra a dialética da existência valorizando o que a dialética do Hegel não valoriza, que é, ela fala, a faticidade. Então, a gente tem que assumir a faticidade da dialética para retomar isso o tempo todo, mas o que pede essa retomada e continuar a abertura é o horizonte da Epoqué. É a Epoqué que mantém a experiência ingênua se manifestando, mas não reduzir-se somente a ela. E aí ela tem toda uma relação com a infância também para chegar na Epoqué, assim. Que maravilha. Alguém, gente, tem mais uma questão para a Josiana? Quer fazer algum comentário? Eu não vou indicar mais ninguém, senão eu vou ser apedrejada depois. Não? Então, Josiana, nós gostaríamos de agradecer a sua participação, né? As portas estão abertas aí para a gente fazer parcerias, para eu aprender um pouco, já puxando a sardinha, né, para a minha brasa, para eu aprender um pouco contigo. E queria também que nosso próximo encontro era para ser no dia, acho que 18, não lembro direito. Mas o próximo professor, que é o professor Tibaldo, ele tem uma aula muito importante para dar nesse dia, ele não tinha lembrado, então a gente vai provavelmente mudar essa data. Então, a gente vai avisar nos grupos, tá? Dessa alteração. E gostaria também de agradecer, de certa forma, o pessoal que está aqui, porque não é só apresentadora, mas somos todos nós que fazemos o grupo, né? E é isso. Muito obrigada, boa noite a todas e todos, e até... Obrigado, boa noite, tchau, tchau, gente, um grande abraço. Tchau, tchau, obrigada. Boa noite. Gente, obrigado, Josiana. Imagina, que agradeço. Tchau. Tchau.